Olá, um ótimo dia para todos vocês. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro do profeta Ezequiel. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro do profeta Ezequiel e também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando esta mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, vamos dar continuidade ao estudo da tua palavra. Pedimos humildemente a presença do Espírito Santo no estudo da mesma e também pedimos humildemente, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, onde quer que eles estejam, e que todos possam receber uma bênção do Senhor hoje. Ó Pai querido, Pai de amor, fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é O Cerco Simbólico de Jerusalém. Lembrando que o profeta Ezequiel, ele está profetizando para os exilados que vivem ou que estão vivendo na cidade da Babilônia, depois que eles foram levados cativos para lá. Lembra que eu disse para vocês, o povo de Israel foram levados cativos em 3 etapas. No ano 605, quando foi Daniel e seus amigos; no ano 597, quando Ezequiel e também outros foram levados para a Babilônia; e depois, no ano 588, 586, ali, 587, 586, quando foi a última vez que Nabucodonosor levou pessoas cativas para a Babilônia. E depois ele destruiu a cidade de Jerusalém. Bom, sabendo que Ezequiel é o profeta para os exilados estão vivendo ali na Babilônia e eles não estão sabendo muito bem o que está acontecendo lá em Jerusalém. Muitos falsos profetas que também foram levados cativos ali para a Babilônia, profetizavam que eles voltariam para Jerusalém, que eles não permaneceriam muito tempo ali. E Jerusalém, queridos, estava sendo saqueada, Jerusalém estava sendo destruída, e eles precisavam saber prontamente o que estava acontecendo ali. E Ezequiel, agora, como nós falamos ontem, ele tinha que viver aquilo que ele estava falando. Hoje, vocês vão ver aqui no capítulo 4 como que Ezequiel tem que viver toda a profecia na prática. Porque não adiantava mais falar com um povo rebelde, não adiantava mais falar, porque eles não estavam mais a fim de ouvir, já não ouviam há muito tempo, e naquele momento estavam com o coração duro, e eles não ouviriam. Então, Ezequiel ele vai fazer, então, alguns sinais, alguns símbolos da profecia. Vamos entender quais são? Capítulo 4, verso 1 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Observe que ele vai fazer uma miniatura desse tijolo, que era uma argila ali, um tijolo de argila, feito de argila, que ele vai fazer ali, então, um tipo de uma maquete da cidade de Jerusalém. Aí, olha só que interessante. Coloca cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras, e põe contra ela arraiais e aríades em redor. O objetivo de tudo isso, queridos, era atrair atenção, pois as ilustrações fariam mais efeito do que as palavras. Então, esse era o objetivo desses símbolos. E no versículo 3, Deus diz assim para ele: Toma também uma assadeira de ferro, coloca por muro de ferro diante de ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e cercarás, e isso servirá de sinal para a casa de Israel. Ezequiel, ele miniaturalizou a profecia, ou seja, a profecia era uma profecia em miniatura. E aí, então, Deus vai falar para ele: você vai deitar, coloca o seu lado de esquerdo de um lado, depois você coloca as iniquidades de Israel do outro. Aí Deus fala para ele assim: Ezequiel, você vai fazer isso por um período de tempo, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. Essa é uma profecia, queridos, de 390 anos. Ela vai surgir muito mais efeitos mais lá na frente. Não vou aqui falar sobre essa profecia dos 390 anos, né? Porque aqui ele vai falar como que é 390 dias por 40 dias, te dei cada dia por um ano, ou seja, cada ano
simboliza aliás, cada dia simboliza um ano. Então, 390 dias, 390 anos. E aí, queridos, há uma maneira muito estranha de Deus mostrar para o profeta como ele deveria comer pão. Olha só que interessante. Você vai achar aqui uma coisa muito ridícula, muito nojenta. Olha só. Toma trigo e cevada, que eram alimentos bem assim saudáveis, e lentilha, favas e lentilhas, aveia e centeio, mete-o numa vasilha e faze dele pão, segundo o número dos dias que te deitarás sobre o teu lado, 390 dias, comerás dele. A tua comida será por peso, ou seja, 390 dias literais, simbolicamente, 390 anos, que era a profecia. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás, ou seja, Deus dá a medida de quanto ele tem que comer por dia. O que comerás terá como bolos, o que comeres serás como bolo de cevada. Agora, aonde que ele tinha que cozinhar? Cozinhá-lo-ás sobre esterco de homem, ou seja, sobre fezes, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerás os filhos de Israel, o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Imagine, ele tinha que pegar fezes ali que estavam com gases e colocar fogo e colocar ali em cima todo aquele pão que ele havia feito. Mas o profeta fala algo para Deus. Então ele me diz, aliás, então disse eu, versículo 14, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada. Ou seja, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu não como comida imunda, eu nunca comi essas coisas. Aí Deus então fala para ele mudar o esterco, ou mudar o material que ele ia cozinhar. Ele fala então para colocar sob esterco de vaca, estrume de vaca. Então, verso 15, então ele me diz, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Israel. Comerão pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espãs. Verso 17, porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Verso 1 do capítulo 5. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro e tomarás e farás passar pela sua cabeça. Agora aqui o capítulo 5, versículo 1, 2 e 3 e 4, ainda pertence ao capítulo 4, tá? Então Deus vai falar aqui como o símbolo da devastação, do exílio, o corte da navalha, a navalha passando na barba dele. Tomarás uma balança de peso e repartirá os cabelos, ou seja, cada um receberá o segundo aquilo que eles confessaram, né? Verso 3, desta terça parte tomarás um pouco e os atarás nas abas das tuas vestes. Destes ainda tomarão alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Ou seja, uns serão salvos e outros serão destruídos. Amigos, sabe, olhando para todos esses símbolos, é Deus dizendo assim, falei-te por muitos profetas. Deus falou por intermédio de Isaías, por intermédio de Jeremias, por vários e vários profetas, e o povo nunca tinha dado ouvido a esses profetas. Então chegou a hora de Deus mostrar na prática o que estava acontecendo com os exilados, com os que estavam ficando lá em Jerusalém. Observe, tinha uma parte de pessoas que estavam vivendo lá em Jerusalém, no ano 597 ou 593, e outra parte estava vivendo lá no exílio na Babilônia. E eles ficavam relutando, não queriam mais viver ali, não queriam ficar ali, permanecer ali na Babilônia, estavam rebeldes, e porque muitos foram levados cativos, acorrentados para lá, sem ter vontade de ir para lá. E Deus, então, levanta um profeta lá para dizer para eles, olha, amoleçam o coração de vocês, porque se vocês não amolecerem, coisas terríveis vão acontecer com vocês. E saibam o que está acontecendo lá em Jerusalém. Sabe o que está acontecendo lá? O povo lá não tem o que comer. O povo lá vão comer os seus próprios filhos. O povo lá não tem nem pão para comer. Era essa a mensagem que Deus estava dando. E o povo, mesmo assim, continuava com o coração duro. Uma coisa é muito objetiva. Deus estava mostrando a eles, porque eles ainda tinham algo de bom, porque lá ainda tinha um remanescente que vivia lá. E por amor a esse remanescente, Deus está dizendo assim: eu ainda tenho pessoas sinceras. Sabe por que Jesus ainda não voltou a este mundo?
É porque ainda tem pessoas sinceras aqui que ainda não tomaram decisões ao lado dele. Do mesmo jeito que ele está mostrando para o profeta todas as coisas em miniatura, simbologia, profecias em símbolos para que o povo do exílio pudesse compreender o que estava acontecendo lá na Babilônia, Deus se dá a tanto trabalho assim, porque ainda existia pessoas sinceras no meio daqueles rebeldes. Hoje, Deus também tem uma mensagem de esperança para você. Deus ainda está querendo saber quem é você. Deus já sabe do seu coração, mas ele quer que você defina quem é você. Você é um remanescente fiel a Deus, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, vai continuar sincero, vai continuar temente a Deus, ou você vai desistir, você vai jogar a toalha? É esta a pergunta que Deus te faz hoje. Apesar de tantas coisas ruins estar acontecendo nos nossos dias, Deus ainda tem pessoas fiéis, não só na igreja adventista, mas em todas as denominações cristãs, em todos os lugares Deus tem o seu fiel. E a pergunta é: você vai continuar sendo fiel mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ou você vai desistir de tudo? Se você é o remanescente de Deus, o fiel, Deus ainda tem uma palavra de esperança para você. O maná da esperança hoje é: confie em Deus, sabendo que, mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra, ou da morte, ou por problemas terríveis, Deus ainda continua sendo Deus. E você continuará sendo fiel a Deus? Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um ótimo dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém.